O inferno é real? O que acontece com as pessoas que rejeitaram Deus? Muitos têm dúvidas sobre o destino das pessoas que rejeitaram Deus. Esse assunto é pouco abordado na maioria das igrejas, e a influência da cultura do nosso tempo pode induzir muitos a entender de forma equivocada a punição que os ímpios receberão. Nesse vídeo eu vou te explicar o destino dos pecadores impenitentes segundo a Bíblia e os 3 conceitos mais utilizados para afrontar o ensino das Escrituras. Eu confesso que não falo muito sobre esse assunto. Eu admito que ensinar sobre a punição que aguarda os pecadores impenitentes não está entre os meus temas preferidos, mas compreendo que é um erro omitir o que a Bíblia ensina sobre a ira de Deus. Precisamos aceitar que as Escrituras ensinam claramente sobre o juízo do Senhor. Também precisamos combater a mentira que descaracteriza o amor de Deus e afirma que um Deus amoroso não condena as pessoas ao castigo eterno. Na cultura contemporânea, a punição eterna no inferno é inaceitável, porque faz de Deus um ser cruel, que pune eternamente as pessoas que o rejeitam. Esse pensamento foi acolhido em muitas igrejas, e por esse motivo é crescente o número de pessoas que rejeitam a ideia de que Deus derramará sua ira eterna sobre os infiéis. Esses cristãos apresentam diversas saídas para explicar o que acontece com os pecadores impenitentes. As opções mais populares são algo parecido com o purgatório do catolicismo, ou universalismo, ou o aniquilacionismo. Muitas pessoas acreditam, provavelmente fundamentados em sua imaginação ou sentimentos, que os pecadores impenitentes passarão por algo muito parecido com o dogma católico do purgatório, ou seja, eles passarão por um período de sofrimento após a morte, e depois que pagarem por seus pecados por meio desse sofrimento, irão para o céu. Mas repito, essa visão não tem fundamento nas Escrituras. Outra resposta para essa pergunta é o universalismo, a ideia de que todos irão para o céu. Para os universalistas, o amor de Deus pela humanidade perdoará todas as pessoas de seu pecado. O coração do universalismo é a incredulidade em relação ao Evangelho, é uma rejeição de Cristo como o único caminho da salvação e uma minimização mortal da gravidade do pecado. Um universalista não vê necessidade de pregar o Evangelho, uma vez que sua visão nega a punição do pecado e a necessidade de Cristo para a salvação. A terceira resposta para essa pergunta, e talvez a mais popular, seja a ideia do aniquilacionismo. O aniquilacionismo é exatamente o que parece. É a crença de que os pecadores impenitentes não vão para o céu e simplesmente deixam de existir. Nesse caso, a punição por seus pecados é a destruição de suas almas. Todas essas 3 ideias ou compreensões não têm fundamento bíblico, pois rejeitam o ensino claro das Escrituras sobre o castigo no inferno. A punição no inferno é definida pela palavra aionios, que significa eterno ou perpétuo. Há pessoas que fazem um malabarismo teológico para dar outro sentido para essa palavra. Mas se você faz isso com o inferno, acaba de fazer o mesmo com o céu, porque a mesma palavra é usada para descrever ambos. Portanto, se não há um inferno eterno, então não há um céu eterno. Eu vou além disso. A mesma palavra é usada para descrever Deus. E assim, se não há um inferno eterno, então não há um céu eterno, nem existe um Deus eterno. É claro que Deus é eterno, e portanto, que o céu é eterno, e o inferno também é eterno. Ao defender essas 3 ideias, as pessoas estão, de alguma forma e em certa medida, conscientemente ou não, negando o julgamento de Deus, ignorando o apelo das Escrituras para o arrependimento, contestando o próprio testemunho de Cristo sobre a realidade do inferno, subestimando a gravidade do pecado, promovendo a incredulidade e negando o caráter e a natureza de Deus. Em resumo, a Bíblia deixa claro que aqueles que creem em Cristo, que são transformados pelo Espírito Santo, são salvos e vão morar eternamente com Deus no céu. Aqueles que não creem não são salvos e vão ser punidos eternamente no inferno. A Bíblia não deixa dúvida a esse respeito.